E aí, beleza, gente? Tudo bem? Mais uma semana, né? Aula de hoje a gente vai falar sobre a composição do litoral brasileiro, beleza? Essa aula é tranquila, é rápida, tá? É só para a gente identificar algumas condições interessantes que envolvem a chamada região litorânea do Brasil, tanto na exploração econômica quanto na ocupação do espaço, beleza? Então vamos lá. Para começar a falar disso, é muito importante que a gente caracterize, tá, essa região litorânea que a gente tem no Brasil. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o limite do litoral brasileiro é o Arroio Chuí, lembra lá no extremo sul do Brasil, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, até o Cabo Orange, que é lá na fronteira com a Guiana Francesa, né? Ou seja, a gente sai lá do Amapá com a Guiana Francesa e vai até o Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então é muito extenso, são 7.367 quilômetros de litoral de extensão, né? Bom, e qual é a grande vantagem disso? A vantagem é que você tem um cenário extremamente amplo para explorar o mar, né? E aí que está a grande questão. Nós temos uma concepção bem interessante que é o direito de uso econômico do mar, que eu vou falar daqui a pouco. Então, esse direito de uso econômico do mar no Brasil é bem interessante porque a gente tem muito mar à disposição, beleza? Então, isso é um fator extremamente legal de lembrar. Outra coisa, um extenso litoral facilita o comércio e as trocas, né? Eu posso fazer navegação via litoral ao invés de atravessar o Brasil, por exemplo. Então, isso é outra vantagem. E sem contar, obviamente, a questão do turismo, né? A exploração do turismo litorâneo, que é o que internamente mais se consome de turismo no Brasil, não é? A maior parte do turismo brasileiro é um turismo litorâneo. Tranquilinho? E outro detalhe, né, que a maior parte da concentração populacional está nas chamadas zonas litorâneas. Você vai pegar ali, por exemplo, da linha de base ali, a gente chama de linha de base a maré baixa. Você anda até 150 quilômetros para o interior do continente, dá para você chamar de região de influência litorânea ainda. Beleza? Tipo São Paulo, né? São Paulo não está necessariamente não tem praia, tudo, mas é uma região de influência litorânea, tá? Vamos falar um pouquinho de como que se deu essa concentração populacional no Brasil. Isso é bem interessante. Olha aqui, ó. Bom, primeiro, olha o mapa aí. O Brasil tem, de toda a sua população, uma forte concentração nessa área, que a gente chama de litorânea, principalmente aqui, ó, na região sul e sudeste, beleza? E no nordeste vai ser nessa faixa aqui, do Rio Grande do Norte até a Bahia aqui, beleza? Então, na verdade, isso aí se explica pela forma de ocupação do território. Todo país que foi colonizado, todos, eu estou falando do Canadá ao Brasil, ao Chile e tal, todos tiveram um primeiro contato com o estrangeiro via mar, via litoral. Então a gente tem uma penetração inicial de ocupação de território nessas faixas litorâneas, tá? E aí elas vão se adensando com o tempo, né? Então, como vai se adensando ali, acaba que nessa região passa a ter indústria, passa a ter emprego, enfim, passa a ter diversas atividades econômicas, o que acaba estimulando ainda mais que as pessoas que cheguem depois continuem se concentrando aonde? No litoral. Sacaram a ideia? No começo eu tinha uma condição meio óbvia, né? Eu chegava via mar, parava ali no litoral e ia construindo uma vida relativamente próximo ao meio de transporte que eu tinha acesso, que era barco. Com o tempo, né, eu tenho condições para me espalhar pelo interior, porém, condições técnicas, né? Porém, ali perto do litoral está tão concentradas as atividades que acaba atraindo ainda mais gente para o litoral, entendeu? O que torna a interiorização cada vez mais difícil. E esse processo ainda é assim no Brasil, né? Os principais centros produtivos industriais estão próximos ao litoral. As grandes estatais que empregam muito, como a Petrobras, depende das faixas litorâneas, os principais aeroportos. Então, tudo está muito concentrado nessa região. Certinho? Então, outro fator legal de observar, penetração do tráfico negreiro, né? A gente tinha dois polos principais, Salvador e Rio, que eram capitais. Então, isso estimulou a concentração também nessa região, tá? Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, outro conceito bem legal da gente trabalhar, tá? Deixa eu me tirar da frente, são os
que a gente tem de direito sobre o mar no Brasil, tá? Isso é bem legal e bem interessante. Existe um conceito chamado de plataforma continental. O que é a plataforma continental? Deixa eu pegar outra imagem aqui que fica melhor. A plataforma continental, gente, é essa faixa aqui, ó, tá vendo? Ó, vai da linha da maré baixa, que é esse risco aqui, que a gente chama de linha de base, até aproximadamente, tá? O que a gente chama de 200 milhas náuticas. Por que eu falo aproximadamente? Porque cada lugar, obviamente, do mundo que tem litoral, tem uma variação dessa milhagem, dessa distância que é diferente. Aí, então, colocou-se uma régua de corte para ficar padrão para todo mundo. Até 200 milhas náuticas a gente vai considerar como plataforma continental, mesmo ela sendo menor geologicamente. E geologicamente, o que é a plataforma? A plataforma continental é essa parte do continente, tá? Geologicamente pertencente ao continente, que foi sendo erodido pela água do mar, né? E acabou sendo ocupado pelo mar. Ou seja, quando você olha na superfície, você acha que é o oceano, que é o mar, que é o oceano já aberto. Mas, na verdade, geologicamente, esse espaço pertence ao continente. Por quê? Porque as rochas ali são de influência da plataforma continental. Então, isso aí, por direito, pertence ao país litorâneo, a condição de exploração. Beleza? E aí, a transição do que é a plataforma continental para a plataforma oceânica é o que a gente vai chamar de talude. Talude é essa rampona aqui, tá vendo? Essa queda que vai separar a plataforma do assoalho atlântico, certinho? Então, o talude é o limite da plataforma continental, certinho? Bem fácil, né? E aí, como que se definiu as paradas? Ó, olha aqui que interessante. Deixa eu usar essa imagem mesmo. Por convenção internacional, da linha de base até 12 milhas náuticas, que dá mais ou menos 22,2 quilômetros de extensão, o mar pertence ao país. Ou seja, nós somos dono. Você saiu ali da linha de base, andou 22 quilômetros, significa que você está andando num território que é propriedade do Estado brasileiro. Beleza? Então é muito importante identificar isso. Nós somos donos desse território, do espaço aéreo, do subsolo, enfim, como se fosse aqui no continente. Beleza? Quando a gente passa do mar territorial até 200 milhas náuticas, como eu havia dito, né, que vai dar mais ou menos 370 quilômetros, dependendo, significa o seguinte, que nós temos uma zona econômica exclusiva, ou seja, é um território que nós não somos donos, mas só o Brasil pode explorar economicamente. Sacaram a diferença? Explorar economicamente, porém eu não sou dono. Então significa que se chegar uma embarcação estrangeira e quiser navegar por aí na ZE, ela pode? Pode, porque as águas são internacionais. Mas essa embarcação estrangeira pode furar o fundo do assoalho submarino para procurar petróleo? Não. Essa embarcação pode pescar? Não. Ela só pode navegar. Ou seja, ela pode passar, mas não pode usar o território. Certinho? Então aí a gente tem dois conceitos muito importantes: mar territorial e zona econômica exclusiva, chamada ZEE. Beleza? Cuidado para não confundir com China, tá? Então, mar territorial e ZEE. Certo? Olha aqui esse mapa aqui interessante da concepção da ZEE brasileira. Tá vendo? Essa azul claro aqui é a nossa ZEE, tá? Olha que extenso. Agora você pega aqueles 7.000... Vamos fazer uma análise simples. Pega os 7.300 e poucos quilômetros e multiplica por 300 quilômetros de comprimento. Você entende? É uma área gigantesca, absurdamente grande. Por isso que a gente chama toda essa área da ZEE como Amazônia Azul. Olha que interessante. Por que eles apelidaram de Amazônia Azul? Porque a área da ZEE brasileira é próxima ao tamanho da área da região amazônica, da Amazônia Legal. Sacaram? Olha que louco, né? Então a gente tem aí, se a gente for botar na ponta do lápis, tá? Fácil, a gente tem quase metade do Brasil, do território brasileiro, em áreas oceânicas que só nós podemos explorar. Legal isso, não é? Isso mostra como que é extremamente estratégico a concepção da ZEE.
Beleza? Tranquilo, entenderam? Então vamos lá. Vamos pegar algumas considerações importantes. Tá vendo essa área aqui rosinha aqui, ó? Essa área aqui toda rosinha, que tem aqui no Maranhão, ó, aqui em cima, e aqui no litoral que vai aqui do Espírito Santo até aqui embaixo, até o sul do Brasil. Essa parte rosinha, olha que interessante, foi uma proposta que o Brasil fez de soberania, tá? Porque a ZE brasileira não enquadrava essa parte. Aí o Brasil fez um estudo técnico e propôs que esta parte rosinha fosse integrada, tá, à ZE brasileira. E o que o nosso país alegou para isso? Ele alegou o seguinte, ele alegou que a nossa plataforma continental é mais extensa nesses pontos vermelhos. E se ela é mais extensa, logo significa que precisa flexibilizar essa regra porque pertence ao Brasil, porque ainda é a plataforma continental brasileira. Por volta de 2009, tá? A Comissão Internacional ligada à ONU, que trata desses assuntos ligados aos mares, concordou com o Brasil e o Brasil ampliou a sua ZE, o que foi muito, muito importante. Por quê? Boa parte de campos de petróleo novos que a gente tem estão nessa parte rosinha nova. Interessante, né? Então isso fez com que o Brasil tivesse um potencial ainda maior de exploração do mar. É o que justifica a grande quantidade de petróleo de exploração no pré-sal hoje. Legal, né? Certo? Então é isso aí. Aqui tem um mapinha aqui da Marinha interessante aqui do lado que mostra algumas coisas que são exploradas no mar. Tá vendo, ó? Fosforita, nódulos polimetálicos, enfim, carvão que dá para você explorar ali, tá? Aqui é só para vocês entenderem um pouquinho, ó, do quão é diverso a possibilidade de exploração das ZEs brasileiras, sem contar o óbvio que é o petróleo, né? Beleza? Então é isso aí, bora lá. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre algumas paisagens que a gente vai usar esses termos e tem gente que tem dúvida sobre isso, tá? Deixa eu começar falando aqui da... Falando aqui da restinga. Restinga, gente, só resumidão que depois a gente vai abordar isso em outro capítulo, é esse tipo de vegetação que você tem nas faixas de areia. Tá vendo, ó? Olha que legal essa vegetação. Ela é bem ralinha, tá? Quando eu falo bem ralinha, assim, que ela é bem baixinha, quase não tem árvore, né? E essa vegetação de restinga ela é muito importante, que ela ajuda a segurar a expansão das faixas de areia no continente. Então, você precisa preservar as restingas. Então, onde eu tenho planícies, ou pequenas planícies arenosas de praias, a restinga tem que estar presente. O que acontece é que muitos lugares, em função do turismo da interferência humana, retira a restinga e permite que as faixas de areia acabem aumentando. Isso gera danos humanos e econômicos no futuro. Por quê? Porque se tiver uma agitação forte no mar, ele consegue destruir essa região sem restinga mais fácil. E a restinga ajuda a segurar a areia, tá? Porque a areia ela é facilmente transportada pelo vento. Então a restinga ajuda a diminuir esse problema de transporte de sedimentos da praia pelo vento. Tirou a restinga, essa areia vai se espalhar ainda mais para o interior do continente. Beleza? E um outro sistema muito, muito importante caracterizado no litoral são os mangues, né? Os famosos mangues. Olha aqui, ó. O mangue também é uma área baixa, obviamente, que está sujeita a inundações periódicas diárias pela maré. Então, quando eu tenho a maré alta, o mar ele invade parte do continente e deposita vários sedimentos nessa área. Ou seja, o mar sobe e empurra vários sedimentos marinhos para essa área do mangue, tá? Quando a maré desce, aí geralmente tem rios, né? Essa água, o volume de água que tinha ocupado aí, ele volta para o mar e se tiver rio perto, o rio ganha e deposita sedimentos fluviais ali. Então esse sobe e desce das marés, esse enche e seca dos mangues, foi produzindo um ambiente extremamente singular, que é muito importante, um ambiente de comunhão ainda entre continente e oceano, tá? Então, por isso que ele tem que ser preservado. Os mangues têm uma biodiversidade absurdamente elevada, tanto de fauna quanto de flora, tá? E tem um papel importantíssimo também de manutenção das estruturas naturais ali no litoral, tá?
É muito importante também que aí são explorados caranguejos, tem uma atividade econômica, pesca, muito forte nos mangues. E quando teve a expansão e ocupação no litoral brasileiro, essas vegetações foram as que mais sofreram, porque elas foram devastadas, tá? Então a preservação dos mangues é um problema global, onde eu tenho essa formação física, beleza? Então é interessante. Vamos lá, vamos entender agora um pouquinho caracterização do litoral por região do Brasil, tá? Então, para começar, tá, vamos falar aqui do litoral amazônico ou costa norte. O litoral amazônico vai lá do que eu falei, do Cabo Orange, lá no limite do Amapá com a Guiana Francesa, até em parte do Maranhão, ok? Vai até ali mais ou menos a capital. E que eu observo? Primeiro, essa foto que vocês estão vendo aqui abaixo de mim são os famosos lençóis maranhenses, né? Aqui são formações de dunas, beleza? Que foram... essa areia foi trazida por ação do vento. Tá? Essas dunas se estendem por centenas de quilômetros longe da água, do litoral. Mas olha que interessante, a ação dos ventos foi empurrando essa areia cada vez mais para dentro, formando essa paisagem extremamente interessante. Essas lagoas que vocês estão vendo aí são lagoas doces, tá? É acúmulo de água da chuva, beleza? E de alguns riozinhos, cursos d'água que tem por aí, beleza? Mas principalmente a água da chuva. Então olha aí que interessante, né? Essa paisagem de dunas você vai achar também no Piauí, no Rio Grande do Norte, né? Então isso está associado à sedimentação da areia. E o transporte dessa areia pelo vento. O principal agente de transporte dessa areia é o vento. Beleza? Então vamos lá. Na costa norte ou litoral amazônico, predomínio de relevos rasos e extensa plataforma continental. Ou seja, o que quer dizer com relevo raso? Significa que ali é uma área que não tem grandes declividades, ou seja, é mais baixa, tá? E dentro ali da costa oceânica você tem aquelas praias, para vocês entenderem. Sabe quando você entra no mar e vai andando e não muda muito a profundidade? Então é mais ou menos isso que ele quer dizer com esse relevo raso, né? Você não tem grandes declividades, beleza? Tem os mangues que a gente comentou, né? E é legal de entender também a influência do rio Amazonas. Como ali é o delta do Amazonas, então o volume de água doce despejado nessa região do litoral é gigantesca. E toda essa água doce que vem do maior rio do mundo afeta a condição química, a biodiversidade desse litoral aí. Então é interessante, quando a maré está baixa, o rio Amazonas ganha bastante. Então ele penetra no mar por dezenas e dezenas de quilômetros mar adentro, tornando aquela água pouco salobre e sedimentando a região. Então, se você pegar praias ali relativamente próximas, você vai pegar praias cheias de barro em função da argila do rio Amazonas. Beleza? Certo? Outra coisa interessante de lembrar é que alguns portos que tem ali, né? Porto de Santana, Porto de Belém, Porto de Itaqui, né? Que é o pontal da espera que se tem ali, são áreas muito importantes para escoar fluxo de produção mineral. Atenção, escoar fluxo de produção mineral da região norte, principalmente o Grande Carajás, que vai pelo Porto do Maranhão. Beleza? O litoral nordeste é o mais famoso de todos, né? Ele vai ali do Maranhão até ali o sul da Bahia, tá? Você vai ter uma formação de plataforma continental um pouco mais estreita. A gente viu lá naquele primeiro mapa que você não teve expansão da plataforma continental nessas partes do Nordeste. Lembra? Aqui, ó. Tá vendo? Repara que esse litoral aqui não houve expansão da plataforma continental. Beleza? Então vamos lá. No litoral nordestino também, né? A gente divide setentrional, que é norte, e meridional, que é mais sul. A gente observa como uma coisa que chama muita atenção são os recifes de corais que tem. Eu coloquei uma foto aí para vocês, tipo o famoso atol das Rocas, que fica ali numa área de influência pelo Rio Grande do Norte, né? Que está a centenas de quilômetros de distância do Rio Grande do Norte, mas administrativamente pertence a eles. O atol das Rocas, e esse aí, ó, esse recife de coral que eu coloquei a foto para vocês, é um recife de coral comum no litoral baiano, tá vendo? Tá?
Então são áreas também que tem esse acúmulo de sedimento. Quando a maré está baixa, esse recife fica visível, forma tipo uma ilha, né, de coral. Beleza? Outra coisa que chama muita atenção, que a gente já viu, são as falésias, né? Lembra as falésias? São os paredões com escarpados de rochas sedimentares no litoral. Tem muita falésia nesse litoral nordestino. E ali também tem uma grande produção de sal. Bom, o litoral sudeste, gente, ele economicamente ele é o mais importante, né, em função da concentração populacional e econômica da região, tá? Os maiores portos estão nesse litoral, beleza? Um destaque é o Porto de Santos, né? Que é extremamente relevante para a economia do Brasil, porque é o maior porto de entrada e saída de industrializados. Aí no Paraná eu vou ter o porto de Paranaguá, que escoa a produção de soja, de grãos e tal, né? Eu vou ter também o porto do Rio de Janeiro, né? Que também é um porto extremamente movimentado. Enfim, eu vou ter o porto no Espírito Santo, que movimenta os minérios produzidos em Minas Gerais, né? Até o pessoal brinca, fala que o Espírito Santo é o litoral de Minas, né? Fazendo alusão a essa conexão forte. Primeira ferrovia, né, que liga duas capitais e que vai de Belo Horizonte para Vitória, né? Que mantém ali ainda fluxos constantes de transporte. Beleza? Então ali a gente tem uma importância nesse sentido. Obviamente, maior fluxo, concentração populacional, enfim. Geologicamente ali se predomina estruturas cristalinas e formam as chamadas serras, né? A gente já estudou isso também. Várias formações de serras e estreitas planícies litorâneas, certo? E aí também você vai ter a presença de mangues e restingas, e por aí tem uma grande concentração econômica e populacional. Você tem, obviamente, os lugares de grande destruição desse bioma, beleza? Litoral Sul, que vai chamar atenção? O Litoral Sul vai ali do sul de Santa Catarina, do município de Laguna, até o Arroio Chuí, né? Lembrando que de Laguna para cima, até o Espírito Santo, é o litoral sudeste que a gente viu. De Laguna até o Arroio Chuí é o litoral sul. O que chama mais atenção aí é a famosa Lagoa de Patos, né? Que na verdade é uma laguna. O que é uma laguna? É quando você tem conexão com o mar e a água fica salobra, né? Então essa laguna, na verdade não é lagoa, de Patos tem conexão com o Oceano Atlântico, né? Ele conecta aqui e a água fica salobra. Olha a quantidade de sedimento no mar que tem aqui, tá vendo, ó? Isso aqui tudo é sedimento, é areia. Então eu concluo que essa área aqui é uma área predominantemente de sedimentação, tá? Embaixo da Lagoa de Patos eu tenho a Lagoa Mirim, né? Que também é a segunda maior do Brasil, e a Lagoa de Patos é a maior. Essa região aqui também tem a maior praia do mundo, não sei se vocês sabiam. Essa faixa aqui, ó, que eu estou riscando para vocês, tem uns 220 quilômetros, tá? Até lá embaixo, e é considerada a maior praia do mundo. Interessante, né? Só que aí, olha a quantidade de sedimento no mar. Ela não tem apelo turístico nenhum. Tranquilo? E, para finalizar, vamos ver um pouquinho as ilhas do Brasil, que chamam a atenção. Começando aqui com o arquipélago de São Pedro e São Paulo no extremo norte, tá? Ou seja, são os pontos mais extremos do Brasil. Aqui eu tenho Trindade e Martins Vaz, né? E aqui o famoso arquipélago Fernando de Noronha, beleza? Qual é a vantagem de ter esses arquipélagos? Repara que a nossa ZE é aumentada porque a ZE conta em volta dessas ilhinhas. Se tiver uma ilhinha bem aqui, ó, se tivesse, ia ter que ter uma ZE brasileira em volta dessa ilha bem aqui. Isso é bom, aumenta nossa zona econômica exclusiva. Considerações importantes, tá? A maior parte dessas ilhas aí são resquícios da formação do Oceano Atlântico, ou seja, são ilhas vulcânicas lá do Mesozoico, tá? Só Trindade e Martins Vaz que foram erupções vulcânicas relativamente recentes, mas não tem vulcão ativo mais aí, beleza? Então é isso, galera. Caracterização do litoral brasileiro, bem tranquilo, é isso aí. Um grande abraço para vocês e até sexta-feira. Fui!